Pessoal, boa tarde. 2 minutos de atraso aí, eu me distraí aqui e passou da hora. Bom, o negócio é o seguinte: essa nova denúncia da Folha tem uma coisa curiosa que eu queria dizer para vocês que eu notei. Eu não sei quem viu a primeira página da Folha de São Paulo, mas eles colocaram essa notícia no cantinho da primeira página. Não foi nenhuma manchete maior, tal. E vocês vejam como esses grandes jornais, como várias figuras públicas, elas se deixam afetar por essas críticas da extrema-direita. A extrema-direita ela é muito eficiente na questão da intimidação, e eu realmente eu fico espantado com isso, sabe? Como a extrema-direita ela consegue intimidar as pessoas, porque vocês vejam que o jornal ele assimila as críticas e que as denúncias dele não estão sendo tão fortes, mesmo quando é uma notícia extremamente grave e extremamente simbólica do que concerne a conduta de um homem público que posa como herói e super-herói do combate à corrupção. Primeiro, vamos lembrar que o Sérgio Moro e principalmente a força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público foram os grandes críticos e os grandes acusadores das palestras do presidente da República mais popular da história deste país. Nunca antes na história desse país, um presidente deixou o cargo após 8 anos de governo com 87% de aprovação. Nunca antes na história deste país houve um governo que terminasse com a eliminação de uma quantidade tão grande de pobreza no país, com a redução tão grande da pobreza, da miséria, com uma redução tão grande da desigualdade, com um aumento tão gigantesco das reservas cambiais do Brasil e com uma melhora tão impressionante da imagem do Brasil no exterior, quanto o governo Lula conseguiu. Depois, o governo Dilma foi um reflexo daquilo que Lula plantou. Eu não estou nem reduzindo a importância da Dilma Rousseff, mas a própria eleição da Dilma Rousseff deveu-se a Lula. Então, ainda que ela tenha feito a parte dela, tenha continuado a fazer algumas coisas, com alguns erros, né, diga-se de passagem, que ela cometeu, mas ninguém é perfeito. O Lula também cometeu outros tipos de erros, cometeu erros políticos, como não ir para cima de dar uma lei da mídia para o Brasil, como tem nos Estados Unidos, como tem na França, na Alemanha, na Inglaterra. Então, a Folha de São Paulo, ela noticia hoje que o Moro ele também está envolvidíssimo no esquema de palestras que o Dallagnol estava usando para enriquecer. E, inclusive, o Moro, nessas conversas que a Folha de São Paulo, em parceria com o Intercept, denuncia neste domingo, ele chega a dizer que tinha palestras bem pagas, né? E isso é importante, a forma como ele se refere às palestras, a uma das palestras que ele ia dar, porque ele agora está tentando empurrar uma balela pela goela das pessoas, contando com a ajuda de alguns capangas na internet, sobre os quais eu quero falar mais um pouco.
mais adiante. Mas a denúncia, para quem está chegando agora de Marte, vale sempre a pena dizer, ou está acordando agora, né, nesse minuto, e a primeira coisa que fez foi vir assistir a esta live, né? É possível que exista entre, sei lá, milhares de pessoas, alguém que está nessa condição, que acordou, viu a notificação no celular e veio direto aqui ver a live. Então, a Folha de São Paulo noticia hoje que o Sérgio Moro, ele omitiu uma palestra que ele tem obrigação de dar como juiz, ele tem obrigação, por uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, ele tem obrigação de reportar ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem uma conexão com a 13ª Vara de Curitiba, ele tinha essa obrigação, quando era juiz da Lava Jato, de reportar todas as palestras e eventos públicos dos quais ele participava. E ele omitiu não uma palestra, mais de uma palestra e outros eventos dos quais ele participou. E mais, né? A gente tem muito mais coisa sobre isso. Eu quero só pedir rapidamente a você que está chegando agora, que se puder e gostar das lives, do trabalho do Blog da Cidadania no YouTube, que se inscreva no canal. Eu peço também que deixe a sua curtida e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham, se puder fazer isso agora, inclusive, se nos ajuda para que outras pessoas venham ouvir o que a gente está falando. E, por último, se puder, torne-se membro do canal, que aí você ajuda a gente a fazer o nosso trabalho e facilita a nossa vida. Vamos lá. O Moro, além de ele estar cobrando pelas palestras e está omitindo algumas delas, apesar de ele, nas conversas com o Dallagnol, que vazam hoje para a Folha, ficar claro que ele tinha muito interesse na remuneração, ele mentiu dizendo para a Justiça, para o Judiciário, que não cobrava pelas palestras. Depois ele mudou, dizendo que cobrava, mas ele dava parte da receita para caridade, e também eu quero falar disso com detalhes mais um pouquinho à frente. Mas um dos aspectos bombásticos, eu acho que da denúncia, que a Folha, por pressão, passando o recibo de que está sentindo a pressão da extrema-direita, colocou no pé da primeira página, o Moro, ele dizia que não cobrava pelas palestras. Então, isso começou mentindo. Então, isso é muito sério, né? E também a gente sabe que não foi uma só palestra, ele omitiu várias palestras. E vários outros eventos que ele é obrigado a dar. Aí a gente descobre que essa palestra principal que a Folha noticiou, que ele deixou de participar, de informar a Justiça Federal, que deu, é um evento em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, um evento com 2.000 pessoas. Um evento com 2.000 pessoas que foi filmado, que teve uma grande ovação e que tinha um caráter, inclusive, comercial dos promotores da palestra, que eles cobravam das pessoas, né? Então, esse esquecimento do Moro, realmente a gente fica espantado com a situação da memória do Sérgio Moro, para ser irônico, né? Porque quem é que esquece? Ele foi num evento, tem vídeos do evento na internet, teve grande publicidade das palestras, e ele mesmo alega, na defesa que ele está fazendo de si mesmo, de que, vocês estão me acusando de ter omitido que eu dei a palestra, mas teve grande publicidade da palestra. Puxa, mas
Isso não é mais um motivo para ser estranho que ele não informasse? E quanto à questão dele ter mudado a versão de que a palestra era dada de graça, porque isso está na matéria da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo diz assim, que ele alegou que não cobrava pelas palestras e depois ele mudou a versão, dizendo que parte do dinheiro ele dava para caridade. Então, essa questão da memória do Sérgio Moro é muito esquisita e também tem uma questão muito séria aí, pessoal, que o Moro, na verdade, foram 7 palestras, é o que está lá na matéria da Folha de São Paulo. Primeiro, a Folha se refere a um evento específico, depois, no fim da matéria, diz que um levantamento da agência pública detectou que ele não informou, não foi uma só, mas foram 7, não só palestras, foram palestras e outros eventos que ele tinha obrigação de reportar para o STF. E aí a gente tem uma questão que é aquela máquina de propaganda do Sérgio Moro, que está sempre a posto, 7 dias por semana, vejam bem, para rebater qualquer crítica a ele. Então, pouco depois de a notícia da Folha de São Paulo sair, já tinha uma máquina na internet azeitada, dando uma contraversão e fazendo ataques a quem divulga a notícia, sobretudo ataques à Folha de São Paulo. E o Moro, hoje, né, a gente vê que ele gostava tanto da imprensa, ele dizia tanto quando ele era juiz, que ele precisava da imprensa, ele vazava para a imprensa, principalmente contra o Lula, chegou a vazar conversas da falecida esposa do Lula com parentes, que não tinha nada a ver com corrupção, não tinha nada a ver com nada. Teve um caso que eu me lembro que ele chegou a vazar uma conversa do filho da esposa de um dos filhos do Lula, uma conversa que sugeria que ela estaria tendo um caso extraconjugal. Entendeu? São coisas que são impensáveis, porque havia um trabalho de destruição moral que ele fazia das pessoas. Vazou conversas da presidente da República com o ex-presidente Lula, né, envolveu a presidente da República, passando por cima das leis, de tudo, né? Se ele fizesse isso lá na terra do Donald Trump, que o chefe dele tanto apoia, ele estaria preso, né? Então, e hoje ele reclama dos vazamentos, diz que os vazamentos são criminosos, tal. E eu publiquei agora há pouco no blog da Cidadania, o pessoal publicou para mim, uma informação que a gente tem do que está sendo gasto em termos de dinheiro público com essa máquina de propaganda que o Sérgio Moro montou e e o Bolsonaro também montou e que está funcionando na internet. E tem um site em especial, que é o site Antagonista, que está recebendo fortunas, segundo essa informação que me foi passada, está recebendo fortunas de dinheiro público. Vocês podem entrar lá hoje, que tem uma enormidade de matérias, todas defendendo o Sérgio Moro, todas acusando quem fez a denúncia e quem repercutiu a denúncia, né, e atacando principalmente e pessoalmente a pessoa do jornalista Glenn Greenwald, que eu digo que essa imprensa, como o site Antagonista, é engraçada porque eles criticaram muito quem criticava a imprensa tucana, né? E hoje eles atacam a imprensa. Quando o PT era governo, esse Antagonista fazia isso, e hoje ele faz a mesma coisa. Mas o pior não é isso, é que o Antagonista é um site que tem uma história que eu conheço, tá? Uma história particular que eu conheço,
E eu recebi essas informações que eu vou dar agora, lá em 2017, quando o Sérgio Moro mandou me prender, e desde aquela época, o antagonista ele fez uma grande campanha contra mim. Ele chegava a publicar 10 notícias sobre mim em um dia, só me atacando, só me insultando e só me acusando de várias coisas, e ataques morais, ataques pessoais, porque o antagonista ele não faz ataque só ao comportamento, àquilo do que a pessoa está sendo acusada. Ele faz ataques à pessoa. Então, ele já sugeriu até ataques à sexualidade do Glenn Greenwald. É um site muito baixo, de gente muito baixa, muito canalha. Eu tenho muitos ataques que ele me fez, então, quando ele quiser, se ele quiser me processar, eu gostaria muito que ele me processasse, porque eu tenho que resolver a questão dos ataques que ele me fez lá atrás, então seria muito interessante que ele me processasse. Então, eu digo isso porque lá atrás eu obtive a informação e publiquei no blog da Cidadania que o site antagonista ele foi criado com dinheiro do grupo político do ex-governador de Minas e ex-senador e atual deputado Aécio Neves, né? Na verdade, o dinheiro foi do governo Anastasia, mas pertencia ao grupo de Aécio Neves, e, inclusive, o publicitário que atuava para o grupo do Aécio Neves lá foi o publicitário que ganhou quase R$1 milhão do governo de Minas Gerais para fazer o site antagonista. Então, ele tem que explicar isso também, o antagonista. Eu queria deixar claro aqui, eu gostaria que o antagonista me processasse para a gente ir atrás dessa questão também que ele precisa esclarecer. Tá? Então, eu quero dizer a vocês que, além disso, o antagonista precisa explicar a quantidade gigantesca de verbas públicas, de dinheiro público que ele está recebendo do dinheiro do governo Bolsonaro, desproporcional ao que seria razoável dar a um mero site, que apesar de hoje, por conta das informações privilegiadas que ele recebe do Moro, o acordo que ele fez de defesa do Moro, está valendo a ele muita informação privilegiada. Então, o Moro, em troca das defesas que ele faz, ele usa o cargo de ministro da Justiça para remunerar esse site antagonista também com informação, porque informação vale dinheiro, né? Então, isso eu preciso explicar a vocês, deixar muito claro isso, né? E também, aí, pessoal, eu quero falar de algumas outras coisas, como a notícia de que o Sérgio Moro, agora, segundo matéria divulgada pelo Glenn, ele desistiu, finalmente, essa é uma boa notícia, né? O Sérgio Moro, ele finalmente desistiu de negar a veracidade das denúncias da Vaza Jato. Isso aí eu acho que é muito importante, muito interessante e muito bom para o nosso país, que o Sérgio Moro esteja desistindo de negar a veracidade das denúncias da Vaza Jato, porque agora, pelo menos, a gente pode discutir aquilo que está sendo denunciado, porque a estratégia anterior era de dizer o seguinte: não, isso é invenção, inventaram tudo, não aconteceu isso. Então, agora nós vamos poder checar tudo. Quando ele diz para o Dallagnol para usar uma determinada testemunha, ou quando ele combina alguma coisa de palestras, ou quando ele orienta um lado do processo, no caso a acusação, contra a defesa, tudo isso vai poder ser checado. Então, e tudo isso decorre daquilo que a gente já vinha falando aqui no blog da Cidadania, que era o quê, pessoal? A gente vinha dizendo que, com a chegada desse processo ao STF, o Sérgio Moro
ele, na verdade, agora, não só o Sérgio Moro, como o Dallagnol, como toda a Lava Jato, eles não poderiam mais negar que essas coisas aconteceram, né? Então, se não podem mais negar, eu acredito que agora a gente vai entrar numa nova etapa, onde eles vão ter que dar explicações concretas para aquilo que foi denunciado. E aí, Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, essa notícia é mais ou menos fresca, ela saiu faz coisa de pouco mais de 1h30, assim, saiu uma entrevista do Gilmar Mendes no Correio Brasiliense, onde ele acusa a Lava Jato de ser uma organização criminosa montada para investigar pessoas usando métodos criminosos, infringindo a lei e seletivamente. Porque outro aspecto da Lava Jato é o seguinte, ela vai em cima de pessoas específicas e de outras pessoas ela não vai. Por exemplo, ficou claro agora, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não vamos mexer com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele é nosso aliado, ele pode nos ajudar. Então, a gente tinha uma organização que tinha interesses políticos, fica claro na conversa entre os procuradores, e interesses políticos naquilo que eles estavam fazendo. Eles queriam impedir, por exemplo, a vitória do candidato Lula. Primeiro, eles queriam tirar o Lula da eleição, para o Bolsonaro ganhar, e depois eles queriam impedir a vitória do Haddad, e isso, né, usavam o poder de Estado para isso, e agora o Gilmar Mendes, ele faz uma crítica bem feroz, inclusive ao Dallagnol. Perguntam aqui para ele como ele, Gilmar Mendes, vê as tramóias da Lava Jato contra as esposas dos ministros do Supremo. Então, eu acho que a coisa está ficando muito séria, e a gente tem já hoje uma informação que é muito importante. Integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, eles fizeram chegar a Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, um pedido de ajuda, e parece que agora ela foi evasiva, está sendo evasiva, e essa informação que saiu também na Folha de São Paulo hoje, de que vários membros do Ministério Público estão dizendo à imprensa, sobretudo à Folha de São Paulo, que a condenação desse pessoal do Ministério Público, Dallagnol e companhia, e o afastamento deles da Lava Jato, ela não vai conseguir impedir. Ela já botou o pé na porta, está questionando o Supremo aí, mas a gente tem informações de um ex-procurador-geral da República que falou a esse jornal, sob condição de anonimato, que toda vez que o Ministério Público se meteu em embate com o STF, saiu perdendo, e também esse ex-procurador-geral já antecipou que existe uma sólida maioria no Conselho Nacional de Justiça contra o Dallagnol. Então, eu acho que a coisa está começando a ficar bastante pequena para ele lá. Os procuradores, tem uma notícia que eu achei muito importante, que é o seguinte: Reale, Palazzo, Martini e ministros do STF, essa matéria do Reale, Palazzo, Martini, ministros do STF, conversaram muito sobre as mensagens que mostram a ação de Dallagnol nos assuntos que dizem respeito a Toffoli. Um deles se disse impressionado com a falta de liturgia com que o endereço do hoje presidente do Supremo foi repassado a investigadores da primeira instância pelo gabinete Rodrigo Janot. Um subprocurador-geral com décadas de atuação no Ministério Público Federal tem dito que em todas as vezes que a magistratura entrar em choque com a procuradoria, foi o segundo grupo quem saiu chamuscado. Esse é um negócio bem importante aqui.
O Dallagnol, ele dizia que ele dava palestras sem objetivo financeiro, não é? Ele disse nessa conversa com o Moro, porém, o que a gente sabe do Dallagnol é que ele, apesar de ele não ter objetivo financeiro, ele propôs aos colegas a criação de uma empresa em nome de laranjas, no caso, as mulheres dele e dos outros companheiros, para gerir as palestras, e ele ganhou R$426 mil com as palestras, né? E queria criar essa empresa, e ele chegava a cobrar R$30 mil por uma palestra. E aí ele diz, nessa conversa, não, mas nós não temos objetivo financeiro, a gente vai criar uma empresa para dar as palestras, a gente está ganhando uma fortuna, ele dobrou o salário dele, né? O salário dele anual é em torno de R$400 mil, e é um caso de desfaçatez, de deboche da sociedade, né? E o caso da Dallagnol, o Moro, ele já estava querendo se afastar do Dallagnol, porque ele temia ser contaminado pelo caso das palestras. Eis que sai a Folha de São Paulo, a gente tem aqui a matéria também da Folha de São Paulo, de que partidários do Moro deixam vazar que Dallagnol já é visto como uma ameaça ao ministro da Justiça. Há uma preocupação entre partidários de Sérgio Moro com o agravamento da situação política de Dallagnol. O que bate em um, bate no outro, avaliam esses apoiadores. Se a ideia de que o procurador atravessou o Rubicon se fixar na maioria do Supremo, isso restringirá ainda mais o acesso que o ministro da Justiça tem à corte. Porque o Dallagnol, o Moro, ele já está com vários problemas aí com a corte. E aí o Moro, pessoal, ele diz que as palestras, ele emitiu uma nota, isso aqui eu preciso explicar, eu não tinha conseguido subir isso aqui. O Moro, ele diz que as palestras que ele fez eram caridade e chegou a apresentar um recibo de depósito para uma instituição de caridade, mas ele se nega a dar detalhes. O Sérgio Moro se defende da nova denúncia à Folha Intercept, afirmando que dava palestras remuneradas para fazer caridade, mas diz que só dava parte da remuneração para essa caridade e se nega a dar detalhes. O Ministério da Justiça afirmou que a omissão da palestra de Sérgio Moro na prestação de contas de suas atividades como juiz em 2016 pode ter sido um descuido, e informou que a maior parte do cachê recebido foi doado a uma entidade beneficente. Mas, segundo o Ministério, o sistema eletrônico criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para registro das atividades do magistrado só começou a funcionar em 2017. Para o período anterior, só não houve registro por puro lapso, afirmou a pasta. Não havia qualquer conflito de interesse e a palestra sobre o enfrentamento da corrupção foi amplamente divulgado na imprensa, não havendo nada a esconder. Aí a Folha questiona o valor do cachê recebido por Moro, e o Ministério disse que ele não vai informar porque trata de uma questão privada. Então, ele se nega a mostrar documentos, a dar detalhes, a dar valores, tal, diz que era tudo caridade e tal, mas ele se nega a dar informações, né? Então, isso, ele, evidentemente, se isso daí gerar um processo, e o que se acredita que vai gerar, e ele vai ter que entregar de qualquer jeito, mas antes ele não vai entregar. Então, mais suspeito que isso é impossível, né? A gente tem uma notícia curiosa aqui, que o Bolsonaro pergunta assim: qual o problema de nomear parentes? Ele diz que não tem problema nenhum. Por quê? Qual é o problema de nomear parentes? A gente tem também uma boa notícia, que os governadores do Nordeste, eles criaram um grupo de poder, né, porque são todos governadores, à esquerda, para se contrapor ao Bolsonaro e buscar financiamento lá fora, no exterior, porque o Bolsonaro, ele não está enviando mais dinheiro para o Nordeste, pessoal. É um pouco fora do assunto, mas eu queria... porque eu sei que tem muita gente do Nordeste, a gente vê que tem muita gente do Nordeste que assiste aqui,
O Bolsonaro, ele continua, ele está continuando o crime que ele cometeu ao dizer que não ia dar dinheiro para o governador Flávio Dino. Não é só para o Flávio Dino, como o Nordeste elegeu vários governadores de esquerda, uma situação que tem uma região que tem muita pobreza, muitos problemas, e que precisa de maciços investimentos que foram feitos pelos governos do PT. O Bolsonaro ele está boicotando o Nordeste, os governadores do Nordeste. Tem uma matéria que saiu agora na imprensa, acho que no jornal No Globo, na última sexta-feira, dizendo que de 4 bilhões que teria que ter sido enviado para o Nordeste, o Bolsonaro enviou só 80 e poucos bilhões. Isso é um crime de responsabilidade enorme. Ele não está mandando nem o dinheiro que ele tem que mandar, que já está compromissado de mandar. Não há essa redução de envio de verbas para outras regiões do país. É uma coisa política, ele já confessou isso. Então, os elementos para o impeachment do Bolsonaro vão se avolumando. O significado disso, pessoal, é que os elementos para que o Bolsonaro seja responsabilizado por esses crimes que ele está cometendo vão se avolumando. E o Glenn Greenwald, ele publicou uma matéria agora no perfil dele no Twitter, que eu achei muito interessante, que é muito divertido. Porque a revista Isto É, antes da prisão dos hackers, ela deu uma matéria de capa, e nessa matéria ela dava detalhes sobre os hackers russos, que teriam sido financiados por um milionário, e dava nome de hackers russos, e aí a Rússia vai ver que não achou hackers suficientemente competentes e foi buscar em Araraquara. Isso é engraçado, hein? Vamos combinar que também a política brasileira é boa em piadas, né? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Uma outra coisa interessante é que eu vinha dizendo para vocês aqui que essa boca mole do Bolsonaro, essa grande quantidade de asneiras e besteiras, impropérios que esse sujeito fala, é uma estratégia. E hoje tem uma coluna do Hélio Gaspari, está no Jornal Globo, acho que está em vários jornais, que é bem interessante, onde ele diz: o Bolsonaro diz que ele é assim mesmo, mas é estratégia. Porque enquanto a gente fala do pai do presidente da OAB, a gente não está falando dos 12 milhões de desempregados, né? Então, a gente está... Para quê? A gente se pergunta, mas como é que esse sujeito fala tanta besteira, ataca todo mundo, quer nomear o filho, faz todas essas coisas aí? Enquanto isso, o país está afundando, a economia está afundando, o desemprego está explodindo, e a gente, em vez de discutir isso, a gente está discutindo as besteiras que ele fala. Então, talvez, pessoal, eu acho que seja melhor a gente começar a prestar mais atenção, e os governadores do Nordeste, nessa notícia aí que eu acabei de dar para vocês, que estão fazendo essa aliança tal, eles dizem exatamente isso, eles estão vocalizando e se concentrando em fugir desse debate das barbaridades que o Bolsonaro diz, e se concentrando em informar a população do Nordeste sobre a real situação do país. Então, o Bolsonaro ele fica fazendo ataques ideológicos, defendendo a ditadura militar, insultando pessoas, debochando do sofrimento de outras pessoas, para chocar a gente e para fazer com que os cretinos que o seguem não pensem nos problemas do país, porque muitas dessas pessoas, você pode ter certeza que aqui no chat, e agora, neste momento mesmo, nas pessoas que estão colocando mensagens aí na live, vamos pegar alguém aí, um dia eu vou fazer isso, tá? Um dia que eu tiver com alguém para me ajudar,
Eu quero fazer isso, pegar uma dessas pessoas que trabalha comigo e entrar em contato com um desses bolsominions que ficam aí colocando mensagem para saber se eles são ricos. Vocês vão ver, muitas vezes o sujeito está desempregado, muitas vezes o sujeito ou tem um baixo emprego e está sendo prejudicado pelas medidas do Bolsonaro e está aí defendendo ele. Por quê? Porque esse cara tem uma opinião de direita, ele é uma pessoa de direita, existe muito isso, inclusive entre as classes populares, gente que é prejudicada pelas políticas de direita, muitas vezes é do povo, é gente humilde até, ou gente remediada. Mas ele vai lá na igreja, essa igreja eventualmente tem uma aliança com o governo Bolsonaro, caso de Silas Malafaia, Edir Macedo e tal, e o pastor chega lá para esse cara e fala que o mal do Brasil é o comunismo, e ele não percebe que o mal do Brasil, por exemplo, é tirar os direitos trabalhistas do povo, não é? E aí o cara ganhar cada vez menos, tomar todas as medidas de entrega do patrimônio nacional e dos interesses nacionais para os americanos de mão beijada, e aí o país não sai do buraco, e aí ele diz a culpa é dos comunistas. E aí o sujeito, muitas vezes, ele não tem, inclusive, nenhuma fonte, porque ele só se informa através de rede social. Agora, a gente tem muita gente que só se informa através de rede social, que não vê os dados verdadeiros. O Bolsonaro, por exemplo, o que ele está fazendo? O INPE estava dizendo que aumentou o desmatamento, ele diz que o INPE é comunista e que o desmatamento não aumentou, não, diminuiu. É que o INPE está falsificando os dados porque é de esquerda, está a serviço do globalismo mundial. Ah, maluquice. Mas tem isso aí. Então, realmente, do que se trata hoje no Brasil, pessoal, é uma guerra comunicacional, é uma guerra de informação, e o que é preciso hoje é a gente travar essa guerra. É por aí que se tem que combater. Não adianta nem mais você ir levar, 5 mil pessoas para a rua. Ah, não, temos que ir para a rua. Tudo bem, aí você tem 150 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas na internet espalhando mentira para todos os outros que não foram para manifestação nenhuma. Então, a guerra hoje está na internet, está na comunicação, e a gente precisa fazer a difusão de fatos. O problema é que, do outro lado, você tem o Bolsonaro com todo o cofre público, com o tesouro nas mãos, financiando gente como antagonista, para mentir e para enganar as pessoas e para atacar os inimigos do Bolsonaro, do Moro, os adversários, na verdade, né? Porque eu não sou inimigo desses caras, não tenho nenhuma questão pessoal, nem com o Moro, nem com o Bolsonaro. Minha questão com eles é interesse público, né? O que eles estão fazendo com o país. Bom, pessoal, já deu 12h40, eu sei que todo mundo aí está louco para comer o macarrão da mama. Eu quero agradecer, então, a atenção de todo mundo aí. Agora nós temos um domingão pela frente, um domingão gelado aqui em São Paulo, né? E vamos comer o macarrão da mama, o macarrão da esposa, vamos sair para comer fora, vamos tentar pegar essa tarde de domingo aí, porque no fim do dia, com certeza vai aparecer mais alguma coisa, e o Bolsonaro vai dar um jeitinho aí, pessoal, de soltar alguma hoje, porque ele precisa manter essa galera dele enlouquecida e transviada. Meu amigo, minha amiga, eu peço a você que compartilhe essa live, torne-se membro do canal aí, ajuda a gente, vamos partir para essa guerra aí da comunicação. Um grande abraço para todo mundo, obrigado pela atenção, e desculpem hoje eu não responder as pessoas no chat, mas eu fiz o trabalho sozinho aqui, a pauta sozinha, então sozinho foi um pouco mais difícil. Amanhã, segunda-feira, meio-dia, mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Um abraço, pessoal.